Fala pessoal, beleza? Pedro aqui do DreamC Studios. Hoje trazendo um vídeo de mixagem de hard rock barra metal para vocês. E já de início vou explicar qual que foi a minha mentalidade aqui. Eu tentei fazer algo mais simples possível, o mais, entre aspas, orgânico possível. Deixar em tela cheia aqui. Principalmente assim, acho que como toda mixagem deve ser, né? Principalmente trabalhar com volumes. E buscando usar aquilo que era mais necessário para deixar o som, para entre aspas, tirar o que seria problemas, né? E, e basicamente é isso, assim, sem adicionar muita textura, sem mudar muito a equalização dos instrumentos, né? Tentando deixar eles o mais, entre aspas, naturais possíveis, né? Ou seja, o mais próximo do som original que chegou para mim, né? E basicamente é isso. E aqui é um ponto interessante, porque assim, tem, tem tracks, né? Tem elementos que às vezes eles já vão vir muito texturizados, né? Então, às vezes com muita saturação, muita distorção, já, entre aspas, muito prontos assim. E que às vezes se você usar algum compressor, equalizador ou saturador, enfim, alguma coisa desse sentido, que altere muito entre aspas, a timbragem daquele elemento, você vai meio que overprocessar, você vai meio que over texturizar ele, né? Já tem elementos que ele vem muito cru, né? E que para ele, entre aspas, soar legal na música e tal, ele vai precisar ser bem trabalhado, bem texturizado, adicionar bastante característica nele. Então isso depende muito. Às vezes o elemento ele vem mais cru, mas a ideia é manter ele daquele jeito, né? É manter ele daquele timbre sem adicionar muita textura e tal. Então tudo no final das contas acaba dependendo da proposta, né? Porque senão a gente pode às vezes cair naquela questão, tipo, tudo tem que texturizar, tudo tem que passar por um compressor analógico com muita característica, um equalizador analógico, ou usar um saturador, alguma emulação de canal, de pré e tal e coisa, para tudo tem que ser saturado e texturizado. E não é bem por aí, né? Obviamente isso vai de característica de mixer para mixer, né? Tem mixer que vai entender que, não, eu acho que isso eu posso texturizar mais, eu acho que isso vai ser bacana. Outros já vão preferir manter limpo, mas o que determina, querendo ou não, é o estilo. Às vezes aquela música, aquele estilo, ele tem que ser, entre aspas, mais limpo, menos texturizado, mais, entre aspas, mais cru. E isso vai caracterizar aquele estilo. Se você texturizar e fizer muita coisa, você acaba tirando a característica do estilo, né? Então isso é um papo, obviamente, muito mais profundo para a gente levar, né, mais para frente. Porém, é basicamente assim que as coisas funcionam. Então, isso vem de um princípio um pouco antes, que é o seguinte: às vezes, sei lá, você vai mandar para mixagem, você terminou de gravar tua música e tal, teu estilo, e você vai mandar para mixagem. O mixer, ele pode interpretar aquilo que chega para ele de diversas formas, né? Por exemplo, e isso assim acontece muito. Por exemplo, você e isso acontece com todo mundo, mas num sentido que, tipo, batera, guitarra, vocal e tal. Eu sei que eu tô me enrolando um pouco, mas basicamente é o seguinte: o guitarrista ele timbrou a guitarra para aquela música. Seja essa uma guitarra limpa, crunch, lead, não importa. Ou ele escolheu um amplificador, ele escolheu um gabinete, ele escolheu o microfone, ele posicionou o microfone, ele usou dois, três, quatro, seis microfones, ele somou esses microfones e tal. Isso fez ele tocar às vezes um pouco diferente do que ele está acostumado para chegar naquele som e tal. Então, no final das contas, acaba vindo muita coisa da gravação, do que ele usou e tal, para chegar exatamente naquele som de guitarra que ele gosta.
para no final da mixagem, no final da master, ele escutar a música pronta e ele conseguir reconhecer todo aquele esforço e aquele timbre que ele ficou horas, às vezes dias no estúdio para chegar. Então, por exemplo, isso ele já, entre aspas, ele já texturizou muito bem esse timbre. Ele já processou bastante, ele já usou pedal X, Y, Z e tal e coisa para chegar exatamente naquele som. Seria muito frustrante e muito ruim você entregar a música pro cliente e tal, e o timbre de guitarra, que ele ficou horas, né? Eu peguei o exemplo do guitarrista, mas isso serve para batera, para baixo, para vocal, para tecladista, enfim. Ele escuta lá e, tipo, ele gravou com um Vox, vamos supor, e no final das contas, a música dele tá soando com um timbre de guitarra de, sei lá, de um Mesa Bug, que é uma característica completamente diferente, porque na mixagem você achou que aquela guitarra não estava o timbre daquela guitarra não estava encaixando na música. E por isso você foi lá e colocou e tirou tipo 6 dBs em 600 Hz, em 700 Hz, em 500 Hz na guitarra, que é justamente a região onde define o timbre da guitarra. Aí tipo, né? Poxa, então todo aquele esforço de fazer aquele timbre foi jogado no lixo. Aí isso serve pro baixista, pro batera, pro guitarrista, pro vocal. Então isso é um filtro, é um ponto muito crucial, assim, que a gente, meio que eu, né, tenho que entender e sempre tenho que ficar pensando, né, martelando, porque às vezes a música ela chega de uma forma mais crua. Tipo, gravou tudo em linha, tal, bateria veio MIDI, né, o arquivo veio MIDI, e, né, o timbre de guitarra veio tudo de A e tal e coisa, e acaba sendo imbuído você de timbrar para aquela banda, né? Isso acontece, principalmente hoje com a modernidade, de você plugar guitarra na interface, gravar o sinal de A, você processa com o teu ampli lá e manda pro cara falar, ó, e aí o cara manda uma música, uma, duas, três músicas, falar, ó, a nossa ideia dessa música, né? A gente fez o arranjo, a gente tocou, mas a sonoridade, a gente quer que você chegue nessa sonoridade dessa banda aqui. Daí você vai escutar sua, pô, a guitarra é assim, o baixo é assim, a bateria é assim. E aí você vai fazer todo um processo que seria feito num estúdio, numa captação, você dirigindo os músicos e tal, chegando junto no timbre com eles, é o que você vai ter que fazer em The Box. Que aí basicamente acaba sendo um processo de você fazer uma pré-mix para depois você fazer a mixagem da música. Então ali não vai ter nada texturizado, você que vai fazer tudo aquilo ali. Então você percebe que olha o range, né? Olha a quantidade de coisas que de, de formas diferentes que podem chegar para você mixar. Obviamente tudo isso tem que ser conversado, né? Eu lembro que o Beto Neves, numa entrevista com o Paulo Anhar, ele estava contando que a banda mandou para ele mixar e tal e coisa, e aí o som de guitarra lá tava um sonzinho bem limpo assim e tal e coisa, e aí ele meio que colocou tipo um overdrive e tal para trazer né, uma saturação, né, um drive para aquela guitarra. E aí no final das contas a banda falou, não, cara, não era aquilo ali na verdade, basicamente aquele som de guitarra que foi, era um som de guitarra de ai. Então ele precisaria colocar um amplificador e timbrar aquela guitarra, né? E ele tipo colocou um overdrive naquele som limpo ali para, ou seja, você vê que não era nada daquilo que meio que tava esperando, né? Que tipo, a ideia era aquele som transformado num sonzão de guitarra, um amplificador e tal, né? Não era a ideia ser um som limpo. Então, tipo, a cabeça de como que você interpreta. Aí depois ele, né, fez, arrumou e terminou e entregou o resultado. Mas isso são formas de você pensar, do tipo assim, aquilo que se apresenta a mim nos arquivos que vem, aquilo ali é a música. Então, você pode partir do pressuposto de que tudo que tá ali é o que é para ser mixado, aquilo ali já tá timbrado, aquilo ali é o timbre de guitarra que o guitarrista escolheu, o som de bateria que o baterista gostou, do baixista, do vocal, tipo, tudo tá ali. Só precisa realmente mixar e tomar algumas decisões artísticas, do tipo, eu vou saturar demais, não, eu vou manter mais a característica original desses timbres, ou eu vou mudar alguma coisa, depende da referência como foi mandado. Então você percebe que, cara, os caminhos para você seguir são basicamente infinitos, depende de você, da interpretação, né? Bom, falei
muito, né? Que era para ser uma coisa mais objetiva, mas basicamente aqui, né? Trabalhei principalmente volumes, de achar uma boa relação e fui usando apenas coisas assim mais, entre aspas, técnicas para acertar algumas coisas e eu não fui muito atrás de muita textura, de, né? Apesar que nas vozes tem um pouco, mas no resto, assim, tanto que você vai ver que tem tracks que nem tem plugins, outras que tem muito poucos, né? E eu realmente tentei ser um minimalista, mas chegar no som e principalmente nesse som respeitar os timbres originais, né? Como eu falei, sem abusar de muita textura. Essa foi a proposta, tá? Então vou colocar para tocar um pouquinho, depois vocês já sabem, o link vai estar aí para o SoundCloud para escutar a versão inteira, beleza? Agora eu tô gravando em Full HD, então vamos ver se vai ficar mais bacana. Basicamente é isso, né? Vocês viram que a música ela tá relativamente alta, né? Ela tava até um pouco mais alta, acabei diminuindo um pouquinho o limiter final, ela tava tendo -4 alguma coisa. Se eu não me engano, acho que ela vai pra 4.8, alguma coisa ali na hora do solo e tal. Bom, basicamente aqui, nessa música, no master, né? Que seria a minha master, tem dois ozones, né? Um primeiro que, né? Eu mixei essa música com um referência level diferente das outras coisas que tem no canal, eu mixei ela a -18, né, dBs no referência level do VU, em -9. Por isso que eu dei bastante ganho aqui no final. E obviamente isso traz uma questão importante que quando você passa aí de, né, precisa dar muito ganho, a tendência às vezes é o balanço tonal ele poder mudar, né? Porque você está trazendo muito volume e você está mixando com referência level mais baixo. E aqui tem um outro, né? Esse aqui é um truquezinho. Como aqui no final ele fica quase no toco, né? No -0,1 ali no ceiling. Eu coloco isso aqui, mudo a configuração dele e coloco transientes independentes, né? Estéreo independente e tal. E que daí aqui ele meio que retorna um pouco dos picos ali, tá? Mas é detalhes, tá? No Mixbus, nesse aqui tem só um compressor, um SSL, acho que ele tá comprimindo aqui uns 2 a 3 dBs mais ou menos. Deixa eu colocar aqui no refrão. Basicamente é isso. E começou a chuva aqui. Bom, na minha bateria, eu fiz um esquema aqui
inclusive que eu vi com o Licial, e eu resolvi testar e ficou bem bacana, né? Eu divido o canal, o drum bus, né, da bateria, e o filtro. Aqui no caso eu coloquei perdão, um soft limit, né, para pegar alguns picos nos dois canais, né, que ele é um clipper na verdade. Eu usei esse equalizador, mas pode ser qualquer outro equalizador. Com um filtro em 250 Hz. Eu faço um filtro em 250 Hz, a mais ou menos 12 dB por oitava, né? 12 dB por oitava, perdão. E depois eu duplico, então eu coloco dois deles, tá? É a mesma coisa. E no outro canal eu faço a mesma coisa, só que de 250 Hz para cima. Mesma coisa, dois equalizadores, tá? Isso faz com que eu consiga dividir perfeitamente essa região de frequência sem ter perdas e sem ter defasamento de fase, nem nada do tipo. E aí eu consigo fazer um dos canais, né, ficar em mono, transferir as coisas para mono. Então eu consigo fazer com que de 250 Hz para baixo eu tenha ele em mono, sem ter defasamento de fase, sem ter perda nem nada. Daí eu coloquei o BX solo aqui e coloquei ele na função mono. Então 250 Hz para baixo fica mono, 250 Hz para cima fica estéreo normal. Então aqui eu linkei os dois canais aqui, então se eu apertar solo em um, ele sola também, muta, para facilitar se eu quisesse solar a bateria, tá? Então deixa eu desfazer isso aqui. Aqui é Shift G, né? Ó, vou tirar o mute e o solo, e aí a gente consegue mutar só o canal do grave. Ó. E aí o estéreo da bateria. Perdão. Então eu consigo focar o grave da minha bateria, né? Isso é bem legal. E eu usei para essa música. Deixa eu voltar aqui. Bom, na bateria, no kick eu coloquei um reverb, porque eu senti um reverb no kick. Tirei um pouquinho do reverb e acabei fazendo esses filtros. Ah, um detalhe importante. Primeiro eu levantei todos os volumes sem nenhum plugin, sem nada, zero. E procurei buscar o melhor equilíbrio. Obviamente, a hora que a gente vai colocando alguns plugins, algumas coisas, precisa, né, dar um pouquinho mais de volume em um, abaixar um pouquinho ali, mas acaba sendo mais detalhes porque eu tento compensar, né? Na verdade não é compensar, mas eu faço aquele movimento da equalização, pô, senti falta disso, coloco um pouco dessa equalização, daí às vezes eu preciso abaixar um pouquinho ou subir um pouquinho o volume, tá? Mas é detalhes, tá? Então primeiro eu fiz sem nada. Daí, em contexto, eu senti um pouco de falta de ataque de definição do kick, acabei puxando 12K e 1500 Hz. Na snare eu coloquei apenas um soft limit, então isso é bem comum em caixa de metal e rock, né? Você usar um clipper na caixa para tirar o pico, né? Os picos e trazer o RMS, que basicamente nosso ouvido ele escuta mais o RMS, ele não escuta picos, né? Basicamente é isso. E uma coisa legal dessa bateria é que basicamente eu comecei com o room e os overs. E aí a hora que eu achei o equilíbrio entre o room e o over, que eu tive o melhor o som da bateria, e depois eu fui levantando as outras peças a fim de, né, do kick, da caixa, de trazer o centro mais forte do grave, né, da fundamental do kick e da caixa, para trazer essa pressão de centro, né, da bateria e complementar o som do room, né? Então aqui é o contrário, né? Eu não mixei as peças, né? Levantei os volumes individuais das peças e depois eu trouxe o room. Eu levantei o room e daí com base nele eu fui trazendo as outras peças para complementar aquele som, né? Basicamente essa foi a ideia. Esse Snare Effects aqui eu coloquei um limiter também, que ele é um canal da caixa só com reverb,
Não equalizei, apenas com o volume fui subindo até um ponto que eu senti que ele ajudou e parei. E é isso. No hi-hat eu filtrei 400 Hz. Nos tons eu trouxe um agudo lá em 12K. Nos overs eu usei um saturador, também de uma forma um pouco mais sutil. E filtrei ali 300 Hz para tirar aquele rumbling, né? Aquelas frequências ali de fundo grave, mais fazendo sopro, né? No room, que foi legal, porque assim, eu levantei o som do room e ele me deu o som da bateria, né? Daí em contexto, já com a música tocando tudo, eu senti que esse room ele tava com um médio um pouco mais forte, assim. E aí eu acabei filtrando aqui, mas depois da música toda já levantada e tal. Eu achei que daí aqui completou, deixou o som da bateria não tão médio assim, né? Aquele médio mais, né? Assim, entre aspas, mais encaixotado, mais anasalado. E foi isso. E usei um saturador. Aqui acho que eu peguei mais pesado. Saturei um pouco mais porque eu sinto que a saturação no room, depende do room, a saturação ela traz mais o som da sala e o som completo do que necessariamente aquele truque do compressor, né? De um ataque rápido, release rápido e você esmagar lá, sei lá, tipo 10, 20 dBs do compressor para trazer o som da sala. São maneiras diferentes, às vezes um vai funcionar melhor do que o outro. Mas eu tenho gostado de usar saturação para evidenciar o som do room, né? E também para parecer que o room ele é maior do que ele é, tá? Então, sem o equalizador, que esse aqui dá uma diferença legal. Mas isso foi uma decisão tomada em contexto, né? Não foi em solo. Porque muito provavelmente se fosse em solo eu mexeria em mais coisas do que isso. Bom, no baixo, ele veio dois canais de baixo com dois timbres diferentes, né? Esse aqui é o bass principal. Então eu coloquei um reverb, bem pouco, só pra, né? Aí ele é um som mais limpo, né? Deixa eu mostrar pra vocês. E eu queria um som um pouco mais distorcido, né? Para fazer junção com o resto. Eu não splitei ele aqui, né? Aquele truque de grave deixar clean e depois você distorce dos médios para cima. Usei o famoso plugin do bode, né? O BOD, que é um Sansamp. Sem flat, só o blend no máximo. Aí eu usei um compressor, comprimindo bem. Depois mais um. E aí eu terminei limitando ele. E o som final basicamente é esse. Aqui foi uma decisão que eu tomei também com a música toda. Eu tirei um pouco de 200 Hz, com tudo tocando e tal. Achei que os 200 Hz do baixo estavam deixando o centro mais fechado. Aí eu acabei tirando um pouco de 200 Hz. Esse é o som do baixo. E nessa outra parte aqui que eu falei que é um outro timbre. Ele já vem distorcido, diferente do outro. Usei a mesma coisa de verb, usei esse compressor. Comprimindo também bastante. E depois só um limiter. Tanto que ele tem um ruidinho e tal, mas em contexto não aparece nada, então não é uma coisa que a gente precisa se preocupar. E trabalhei o volume, né? Bom, vamos nas guitarras aqui no refrão. Eu usei um reverb nas guitarras, porque eu senti que meio que tinha um reverb, alguma coisa das guitarras, assim, sei lá, não curti. E aí, esse plugin também é legal, ele ajuda a deixar a guitarra um pouco mais tight, tá? É interessante isso. Eu descobri usando. Deixa eu desabilitar o canal aqui, ó, só pra vocês verem.
sinto isso, então, sei lá, eu usei. Bom, aqui eu usei dois TDRs, um em left e outro em right, basicamente nas mesmas configurações, só que como tem hora que a guitarra right, elas são diferentes, elas tocam algumas notas, elas vão dedilhado alguma coisa diferente, às vezes sobra um pouco mais de grave. Se eu colocar um equalizador estéreo, ele vai abaixar dos dois, né? Ele vai trabalhar bilateral. Obviamente eu podia ter colocado cada um canal individual aqui, também daria a mesma coisa, mas eu acabei usando dois aqui no bus, só que um pro left e outro pro right também, mesma coisa. Aí eu usei um clean sweep, só tirando em 6 dB por oitava, que é o filtro que ele usa aqui nesse plugin, 20K, então ele afeta um pouco lá de 10K, 8K, 5K, de uma forma mais sutil. E por último eu senti que geralmente essas guitarras assim distorcidas, ali é a região entre 2 a 4K, 3 a 4K e meio, 2K e meio a 4K e meio, 4K. Geralmente tem as frequências que às vezes incomodam, harshness, né? Acabei tirando um dB em 4K aqui que eu senti, mas esse aqui ele dá uma diferença se eu aumentar essa frequência e começar a tocar, vocês vão escutar ela e depois eu vou tirar, vocês vão continuar escutando. Isso é um perigo de trabalhar nessa região ali, de você ficar fritando demais nessa região ali entre 1 a 5K. Porque às vezes você coloca muita frequência, acha onde está a frequência, e depois você tira, parece que dá falta. Aí você vai escutar de novo, parece que ela tá lá de novo. Então assim, faz um sweep, achou mais ou menos onde é que é, tira e depois volta, para de escutar, volta uns 2, 3 minutos depois pro teu ouvido dar uma limpada. Aí você coloca e tira e coloca ali aquele 1, 2 dB que você tirou daquela região ali para ver se sente bastante diferença e tal, e já era. Se ficar fritando ali, fudeu. Daqui a pouco você tá colocando 3 dB porque você fala, porra, eu tirei, tava pouco ainda, saca? Basicamente é isso. Nas outras guitarras aqui, eu usei no grupo total aqui, né? Esse filtro ali, aqui eu coloquei em 18K. Depois um reverb também. Aí aqui eu trabalhei também essa equalização dinâmica ali em 130, 200 Hz mais ou menos, né? Dessas guitarras aqui. Que elas vão tocando ao longo da música, né? Complementando e tal. A gente tem no início. Então elas vão acontecendo aqui, daí depois ela tem uma guitarra que ela fica bom. Daí tem algumas guitarras aqui que dobram também. Trabalhei os pans, né? Deixei em 75%, porque daí elas não estão 100% abertas. A hora que entra a guitarra base, ela abre totalmente, então dá essa impressão de crescer e de aumentar. Basicamente as mesmas coisas, mesmo estilo de equalização, left to right ali. Um EQ filtrando essas guitarras aqui que são meio que um complemento do refrão, né? Eu apenas tirei o grave aqui. Daí tem esse delay, né? Que eu coloquei aqui. Só para dar uma estendida, né? Isso acontece nessa guitarra do riff inicial aqui também. Aí aqui tem uma guitarra que ela complementa na hora do solo, né? Que ela só aparece nesse trecho aqui, ó. Filtrei também um pouquinho ali trabalhei com equalização dinâmica, porque nessa parte eu tenho essas guitarras, ó, a guitarra base e o solo. Basicamente é isso. Pro solo, já vamos falar do solo aqui então. Eu usei o Room, daí eu filtrei esse reverb, é um plate que eu coloquei aqui, eu mexi algumas coisas. No solo tem essa equalização, porque em alguns momentos a guitarra ela vai pro grave, tipo fazendo um sweep, né, indo para as cordas mais graves, então ali ele dá uma atenuada, porque já tem bastante coisa acontecendo. No mais é isso. E um clean sweep aqui, porque ele não tá indo no grupo daquelas outras guitarras.
filtrando em 20K, tá? Bem lá em cima. Porque esses filtros em 6 dB, eles afetam outras regiões, eles não são exatamente 20K. Por isso que eles são legais, porque eles são mais suaves e alteram um pouco menos a fase. Bom, nos synths, basicamente aqui é muita coisa volume, né? Vocês podem perceber, ó. Né? No synth eu coloquei um compressor, comprimindo bastante. No solo o synth não toca. Ah, refrão. O compressor fica no toco. E depois eu filtrei aqui uns graves ali em 100 Hz abaixo, não tem muita coisa tocando ali, então eu prefiro evitar dessas frequências. Filtrei lá em 20K, nesse caso aproveitei o TDR aqui e filtrei. E o reverb basicamente é isso, é um plate long, né, bem longo, e filtrei também. Basicamente é isso. Nas vozes, esses efeitos, essas coisas eu fui tudo decidindo depois que os volumes já estavam, que a mixagem já estava rolando. Nas vozes é onde tem mais coisa, né? Já vou falar, eu usei um reverb só para voz, é um plate também, agora que eu não sei se é um médium, se é um large, acho que é um médio. E também filtrei, né? Filtrei aqui para tirar os graves e os agudos ali e tal, para ficar bem no mid-range esse reverb acontecendo. Bom, eu usei um reverb um pouco mais forte aqui, porque eu senti que tinha um pouco de reverb na voz, aí no finalzinho e tal. Então ele ajuda a tirar. Usei uma compressão mais forte. Essas vozes elas já têm uma certa compressão nelas aqui, né? Se a gente olhar a waveform, pera aí, né? Elas já têm uma certa dinâmica mais controlada, provavelmente já foi gravado com algum compressor. Mas eu comprimi mais, tá? Então Open road ahead. Percebe a afinação, né? O autotune comendo ali. Então aí basicamente passa de 10 dB, chega a 20 dB mais ou menos. Aqui também. Open road ahead. Depois eu vim com o Sibalance para tirar algum dos S. Esse plugin, cara, ele é gratuito. E ele tá sendo um dos meus plugins de Esser favoritos, assim, sabe? Tem funcionado muito, muito bem. Open road ahead, smashing all the... E aí tem um SSL aqui, basicamente tá tudo desabilitado, compressão, filtro, saturação, THD, tudo. A única coisa que eu estou usando é o Expander para ele secar no final da frase. Basicamente é isso. E esse é uma receita que foi usada para todos os outros canais aqui, exceto um aqui, ó. Cadê esse aqui? Que é aquela voz do início, que ela é bem grave assim e tal, e vem. Tanto que ficou um pouco desse grave, também achei que combinou. Então eu não tirei tanto. Mas ele é o único que tem uma equalização dinâmica aqui, né? Deixa eu colocar nesse trecho, onde ele toca. Ah, acho que é esse aqui, né? Risen, falling, always crawling, driven, burning all my life. Então, basicamente é isso. Que acho que tem de diferente dos outros. E é isso. Dos backs aqui, né? Vou colocar no refrão. Eu compartilhei o mesmo reverb aqui, plate. Filtrei os graves, filtrei um pouco dos agudos, que eu não queria que essas vozes ficassem parecendo demais no high-end. Comprimi bem e usei um Sibalance também, que ele ajuda a pegar um pouco dessa região de harshness aqui de 3K e tal. E também os S's. Open road ahead, smashing all the lights. E basicamente é isso. E assim eu fiz a mixagem dessa música. Então dava para ter processado mais, dava para ter feito mais coisa, porém eu acho que aqui eu cheguei num ponto que
pra esse estilo, que ele é meio um hard, não é hardcore, ele é um hard rock e tal, metal assim, mais, sei lá, dizer a época, mas não é um metal moderno. Pra mim não se encaixa como um metal moderno e tal. Entra mais uma coisa um pouco mais, entre aspas, clássica. E eu acho que assim, essa quantidade de reverb, de efeito, e, né, muito porque a questão que eu falei de textura, a bateria ela vem bem crua, provavelmente isso aqui é uma bateria programada, né, porque não tem vazamento, não tem nada. Ou se teve, foi muito bem limpo e foi trigado já. Ah, o timbre das guitarras, ok, assim, condizente, eu acho, com o período. Solo também. Você vê que o timbre do solo é um timbre bem médio, assim, né? Não é aquela coisa mais aguda. E tem os synths, né? Eu acho que os synths aqui eles acabam criando uma cama muito forte para essa música, né? E eles já são bem, na minha visão, assim, mais texturizados, já vem com reverb, já tem delay, já tem efeito, já tem tudo. Então eu acho que seria tão interessante socar mais efeito, mais coisas para texturizar isso, que na minha opinião já veio bem legal, bem ok, já na medida do que eu acho que a banda já esperaria escutar. Então é, isso acaba indo de encontro, né, com o que eu falei no começo, de às vezes você tipo, descaracterizar esse timbre de synth ou esse timbre de guitarra, essas coisas. E aí, tipo, porra, mas, né, eu fiquei horas, às vezes, montando esse timbre e tentando chegar nesse lugar pro cara secar o reverb do synth, pro cara botar um outro delay que soma, mas não ficou tão legal, ou equalizou diferente isso, tipo, né? E eu acho que, assim, uma coisa que eu venho testando, que eu venho fazendo também, ao longo do tempo, inclusive, o Paulo fala bastante disso, e não só ele, mas inclusive outros engenheiros gringos falam também. Você decide bem da equalização, do que você vai fazer ou não, quando as coisas elas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes, claro, às vezes você tem um elemento solado, lá, um elemento que está muito ruim, tipo assim, mesmo em contexto ele não funciona, porque ele está ruim, ele precisa de uma equalização. Tipo, você precisa arrumar aquele timbre para daí colocar ele em contexto, para daí ver se você precisa adicionar mais, menos, tirar, colocar, né? Então, sim, acontece que às vezes você precisa colocar coisa em solo porque o negócio está ruim, você precisa consertar, você precisa refazer aquilo ali. Mas quando as coisas estão ok, elas estão bem timbradas, elas estão prontas para serem, entre aspas, colocadas em contextos e fazer a coisa acontecer, o volume ele é uma forma de equalização, né? Porque às vezes você fala, pô, essa guitarra tá muito grave, mas às vezes você abaixa um pouco o volume dessa guitarra e aquele grave ele acaba ficando suficiente. Só que daí às vezes, por exemplo, beleza, eu abaixei a guitarra, o grave dela ficou numa medida que eu julgo ok, só que daí eu perdi médio, eu perdi a definição dela. Aí vem uma questão. Eu trago essa definição, ou por exemplo, antes, a hora que eu achava que fala, pô, nossa, a definição agora tá ok, tô escutando minhas coisas, mas o grave passou. Então eu abaixo para o grave ficar ok, depois eu compenso, né? Eu trago aquela presença que eu tinha antes, ou eu mantenho o volume do jeito que tá, com a presença que me agrada, e eu filtro esses graves. Então são decisões que você vai tomando baseando no volume, né? Tipo, poxa, eu quero a definição da guitarra. Então, sei lá, coloquei a guitarra, pô, veio a definição, veio o que eu queria. Ah, mas o grave me incomodou. Então, o que que tá me agradando e o que que tá me incomodando, o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando. Por exemplo, a definição tá ok, tá funcionando, tá legal, tá com timbre, tá com médio, né, a guitarra tá bacana, tá nesse ponto. A única coisa que me incomoda é o grave. Então eu filtro o grave. Filtrei o grave, resolveu o problema. Ponto. Ah, agora eu quero trazer mais característica para a guitarra, mas bom, você já fez a guitarra funcionar no contexto, né? Então por isso que o volume ele é uma grande ferramenta de equalização. Às vezes aquele elemento ele tá meio deslocado, você abaixa ele ou você coloca mais ele e aquilo que estava faltando, simplesmente você trazer aquele volume para cima, já traz aquilo que estava faltando. Você não precisa colocar um compressor e comprimir, usar um sidechain e comprimir só aquela região e nananã. Às vezes não, às vezes só o fato do volume vir. Ah, o balanço tonal dessa música tá mais assim. Poxa, então acho que eu vou tirar e vou abaixar esse elemento e vou usar esse outro elemento para trazer essa região, vou tirar daqui para cá. E às vezes com o volume
simplesmente, ou melhor, simplesmente com o volume você consegue já fazer essa mudança, evidenciar aquilo que você quer, ou pô, nessa música eu quero priorizar esse elemento, então eu levanto mais ele, eu abaixo o outro e tal. E aí quando meio que você acha o balanço tonal que você quer, que você gosta, que funciona, que tá bacana, daí você vem com um equalizador, com um compressor, você fala, beleza, do modo geral, eu dou um play, a coisa funciona, mas pô, esse grave aqui tá, né? Apesar de estar tudo funcionando e tá bem legal, eu vou tirar um pouco desse grave, desse synth ou desse teclado para liberar espaço aqui para essa guitarra, para que fique mais definido. Mas percebe que você não precisou fazer uma coisa mirabolante ou usar dezenas de plugins para arrumar isso, simplesmente pelo fato de você equilibrar isso. Você controla também bastante do dynamic range da música nessa questão de volume, né? Poxa, tá com uma dinâmica muito grande. Então, pô, esse elemento tá pulando demais, aquilo tá muito baixo. Você você vai mexendo dessa forma, o volume você consegue ir controlando essas coisas, né? Obviamente, na minha opinião, e também na minha opinião, é, essa questão do volume, ela fazia esse grande trabalho, né? O que vai de encontro também com o que um engenheiro falou, que é o seguinte: às vezes você não precisa colocar um equalizador no canal da guitarra que você está microfonando. Às vezes, se você mudar o microfone um pouquinho da posição, você já tira aquilo que te incomoda e traz aquilo que você gosta, que basicamente você faria com um equalizador no canal, né? Obviamente não é regra e não é, então é isso, então sempre eu vou fazer assim, não dá para fazer de outra forma. Não, mas eu acho que, né, pensando dessa forma, você acaba evitando de usar muitos plugins e resolvendo problemas que às vezes colocando plugins você não resolve tão bem e acaba piorando, né? Mas obviamente cada situação é uma situação e vai exigir movimentos diferentes. Porém, o volume é uma ferramenta muito forte, porque às vezes a gente simplesmente levanta mais ou menos o volume, tal coisa, e daí plugin, 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 porque é divertido, porque é legal e tal coisa. E às vezes não. Às vezes você só levantando o plugin, levantando o plugin é boa, levantando o volume com um arranjo que naturalmente funciona, que é bem feito, que teve uma boa escolha de timbre, que são todos processos que não envolvem mixagem, basicamente, né? O processo de abrir a sessão e mixar envolve a gravação, o arranjo. Só de você levantar os volumes, a coisa ela já se apresenta muito claramente para você do qual é a estética, qual é o caminho que você vai dali em diante seguir, né? Você não precisa ficar, e agora? O que que eu faço? Por isso que sim, existem músicas boas e existem músicas ruins, tá? A galera fala que não, né, é a mixagem é o caralho, tá? Existem sim, porque tem música que você levanta os volumes e assim nada funciona. Você equilibra os volumes e ainda assim fica ruim, melhora. Por quê? Porque não foi bem timbrado, não foi bem arranjado, não foi bem feito. E tem música que você simplesmente levanta o volume e a coisa funciona maravilhosamente bem. Então como é que você explica isso, né? Você explica porque uma é boa e outra é ruim. Uma teve uma preocupação maior, uma foi bem feita e a outra não. A outra foi feita de qualquer jeito. Então, tudo é mixável, sim, mas nem tudo fica bom. Basicamente é isso. Então, esse é o vídeo, galera. Essa é a mixagem acho que passou de uma hora, sei lá. Mas basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. E foi o resultado que eu cheguei e que principalmente me agradou. Eu mixei ouvindo a mais ou menos menos 80 menos 85 dBs, né? O volume de referência dos monitores aqui. E basicamente é isso. Ok? Valeu, rapaziada.